Estamos agora no nosso segundo vídeo, e esse segundo vídeo contempla tecido conjuntivo, tá? É importante que ao estudarem, vocês notem que o tecido conjuntivo e epitelial, até certo ponto, eles se comparam, são antagônicos, têm características semelhantes ou mesmo opostas, ok? Perdão? Então vamos agora com o tecido conjuntivo. Quais são as características dele? Pessoal, ao contrário do tecido epitelial, que possui células próximas entre si, lembrem, com escassez ou ausência de matriz extracelular, aqui as células são afastadas. Então as células são afastadas, se são afastadas, que ocupam o espaço entre elas? A matriz extracelular. Então eu tenho matriz extracelular ou intercelular abundante. Neste caso já temos um tecido vascular, portanto possui vasos sanguíneos que nutrem a ele mesmo. Perfeito? Bom, um detalhe importante. Essas células afastadas aqui, as células do tecido conjuntivo, diferentemente do epitelial, que numa mesma região eu tenho células iguais, com a mesma forma, aqui eu tenho o chamado polimorfismo. Células com diferentes formas e também diferentes funções. Perfeito? E a matriz extracelular aqui é muito relevante, tanto é que daqui a pouquinho a gente vai entrar em detalhes em relação a ela. Perfeito? Então vamos lá. Pessoal, essas células, como eu disse, que tem polimorfismo, eu tenho alguns tipos de células do tecido conjuntivo. Células mesenquimatosas, células chamadas de adipócitos, fibroblastos, mastócitos, macrófagos e plasmócitos. Perfeito, vamos começar um de cada vez. Células mesenquimatosas. As células mesenquimatosas são células tronco do tecido conjuntivo. O que isso quer dizer, Skin? São células que podem se modificar em outras células do próprio tecido conjuntivo. A todas? Não. Bom, as células mesenquimatosas podem dar origem a adipócito, podem dar origem a fibroblastos ou mastócitos. Então, essas três células abaixo dela podem se originar delas, células mesenquimatosas. Perfeito? As duas últimas têm origem em outra região que eu vou comentar daqui a pouquinho. Pois bem, adipócitos. O que são adipócitos? São células especializadas na reserva de gordura. Tudo bem? Fibroblastos. O sufixo blasto significa célula jovem, célula ativa. Fibro vem de fibras proteicas que eu comentei lá no vídeo sobre tecido epitelial. Falei das fibras colágenas e reticulares, perfeito? Então, são células especializadas na produção de fibras proteicas, que depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Bom, se são especializadas na produção de fibras, são fibras proteicas, então elas têm amplo retículo endoplasmático granular, o famoso REG, que produz proteínas para exportação. Bom, se vão ser exportadas, eu tenho que ter uma organela também desenvolvida responsável pela secreção, que é o complexo Golgiense. Então essas células fibroblastos têm amplo REG e amplo complexo Golgiense. Pois bem, um dado importante, essas células produzem fibras, mas chega no momento em que o tecido amadurece. Não precisa mais de tantas fibras assim. E aí elas perdem um pouco a função. Então o que acontece com elas? Internamente elas vão sofrer autofagia. Lembrem, aquela limpeza interna das organelas velhas danificadas. Então o excesso de REG e o excesso de complexo Golgiense vão ser digeridos pelos lisossomos. Autofagia. Com isso, a célula cai o metabolismo. E quando cai o metabolismo, ela já não é mais tão ativa. Então, ao invés do sufixo blasto, eu uso o sufixo ócido. Essas células se tornam fibrócito. Chiquinho, se eu tiver uma lesão nesse tecido e precisar de cicatrização, essas células voltam à atividade e voltam a ser chamadas de fibroblastos. Ok? Bom, mastócitos. Os mastócitos são células especializadas na produção de duas substâncias. Atenção! A heparina com H, heparina, que é um anticoagulante. Então, evita problemas como trombose, ok? E eu tenho ainda outra substância que é responsável, que é a histamina, com H também. A histamina é um vasodilatador. Ele dilata os vasos sanguíneos. Qual a importância disso, Chiquinho? Perdão. A importância diz o seguinte, em processos alérgicos, por exemplo, quando o seu corpo tem sensibilidade maior a algum tipo de substância, como camarão, como amendoim, como poeira ou outro qualquer elemento, há uma necessidade de aumento do vaso sanguíneo, ampliação do vaso sanguíneo. Para que, Chiquinho? Ampliação para que glóbulos brancos, glóbulos de defesa, possam chegar mais fácil. Então é liberada histamina para dilatar o vaso sanguíneo para esses elementos de defesa chegarem mais fácil. Tudo bem? Então histamina é um vasodilatador. Pois bem, então essas três células que derivam das mesenquimatoses já foram contempladas. As duas últimas, macrófago. O macrófago tem função de fagocitar antígenos, ou seja, fagocitar corpos estranhos ao seu corpo. Perfeito? Bom, o macrófago, como eu disse, não tem origem nas células mesenquimatosas.
O macrófago é um glóbulo branco e todo glóbulo branco vem do sangue. Então ele tem origem no sangue. Nós vamos ver depois que o macrófago é derivado de uma célula chamada monócito do sangue. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Perfeito? Plasmócitos. Os plasmócitos têm função de produzir anticorpos para também combater antígenos, corpos estranhos, normalmente vírus e bactérias. Os plasmócitos, como eu disse, também não vêm das células mesenquimatosas. Os plasmócitos têm origem a partir dos linfócitos B, que também são tipos de glóbulos brancos. Os dois, eles vêm porque o vaso sanguíneo dilata e eles passam pela parede do vaso sanguíneo. Eles meio que atravessam a parede do vaso sanguíneo. Esse atravessar a parede do vaso sanguíneo nós chamamos de diapedese. Atenção, diapedese. Então, pessoal, os monócitos e os linfócitos B atravessam a parede do vaso sanguíneo por diapedese e os monócitos passam a ser chamados de macrófagos e os linfócitos B de plasmócitos. Perfeito? Ok? Então os tipos celulares contemplados. Pois bem, bom, agora vamos falar da matriz extracelular, que lá no epitelial não tinha muita relevância, mas aqui é muito importante. Bom, substância amorfa é um dos componentes da matriz extracelular. Amorfa vem de sem forma, porque é composto basicamente por água, sais minerais, carboidratos e proteínas não fibrosas. Porque as fibrosas estão aqui, são as fibras proteicas tão relevantes no tecido conjuntivo. Perfeito? Nós temos 3 tipos de fibras proteicas: as fibras colágenas, as fibras elásticas e as reticulares. Pois bem, fibras colágenas são as mais grossas, elásticas são as intermediárias e reticulares são as mais finas. As fibras colágenas são feitas de quê? De uma proteína chamada colágeno. Ok? As elásticas são feitas de quê? De uma proteína chamada elastina. E as reticulares de uma proteína chamada reticulina, que na verdade é um tipo fino de colágeno. Tudo bem. Quais são as características funcionais de cada uma das fibras? Fibras colágenas são altamente resistentes à tração. Não arrebentam facilmente, mas não possuem elasticidade. Fibras elásticas, o oposto. Elas apresentam uma relevante elasticidade, mas não resistem à tração e arrebentam fácil. Fibras reticulares têm características semelhantes às das colágenas, ou seja, resistem à tração, não arrebentam fácil, mas também não apresentam elasticidade. Perfeito? Então essas são as características das fibras proteicas. Pessoal, agora a gente entra nos tipos de tecido conjuntivo. Lembra vocês de imediato que o tecido conjuntivo é, dentre os tecidos animais, aquele que tem mais variedade. Então quais são as variedades? Aqui eu tenho algumas delas. TCPD. O que significa isso? Tecido conjuntivo propriamente dito. Eu tenho 2 modalidades. Eu tenho o frouxo e o denso. O que significa isso? O frouxo é frouxo porque tem escassez de fibras, tem mais substância amorfa. Então por isso ele é um tecido frouxo, porque ele não tem muitas fibras. Bom, ele tem todos os tipos celulares já mencionados, ok? Chiquinho, onde ele está localizado no corpo? Ele se encontra entre órgãos, entre nervos, entre vasos sanguíneos, então ele preenche espaços em geral. Ok? Bom, Chiquinho, onde eu posso... Aliás, esqueci, na hipoderme também. Na hipoderme ele está presente embaixo da derme, embaixo da pele. Perfeito? Qual é a função dele, Chiquinho? Bom, o tecido frouxo ajuda na cicatrização, tá? Ele ajuda na nutrição do tecido epitelial e em suportar, dar um suporte para o tecido epitelial também, e preenche espaços. Então ele nutre o epitelial, cicatrização, preenche espaços. Perfeito? Ok? Esse é o frouxo. O denso, pessoal, denso é denso porque tem muitas fibras, certo? Então eu tenho uma densidade muito forte em fibras. E eu tenho 2 tipos de tecido conjuntivo denso. Eu tenho o modelado e o não modelado. O modelado é aquele que as fibras estão todas na mesma direção, estão todas orientadas e paralelas. E o não modelado, elas estão todas meio, digamos assim, desorganizadas, cada uma numa direção. Bom, o denso modelado, que é aquela que estão orientadas, acontece onde? Nos tendões e nos ligamentos. Chiquinho, o que é um tendão? O que é um ligamento? O tendão é um tecido denso que une o músculo ao osso. E o ligamento é um tecido denso que une osso a osso. Perfeito? Ok? E o não modelado? Onde eu encontro ele, Chiquinho? O não modelado eu encontro ao redor das cartilagens, numa região chamada de pericôndrio, ao redor dos ossos, numa região que eu chamo de periósteo, mas também encontro na derme, tá? E envolvendo rim e fígado, que nós chamamos no rim de cápsula renal e no fígado de cápsula hepática.
Tudo bem? Perfeito. Agora caímos no tecido conjuntivo propriamente dito de propriedades especiais. E eu começo no tecido pigmentado. Neste caso, acontece em algumas regiões do corpo e eu tenho lá uma célula muito específica com forma fusiforme, que é uma forma fusiforme, mais gordinha no centro e vai afilando nas extremidades, que são os melanócitos, que produzem dentro de si melanina. O pigmento da pele, do cabelo, melanina, ok? Onde eu encontro isso, Chiquinho? Na derme, na pele, dando a cor de pele nossa, mas também na íris dos olhos, dando a cor dos olhos. Perfeito? Esse é o pigmentado. Chiquinho, adiposo é um tecido especializado na reserva de gordura, que é rico em adipócitos. Perfeito? Nós temos dois tipos, isso é importante. Nós temos o tecido adiposo branco ou unilocular e o tecido adiposo marrom ou pardo, que é o multilocular. Unilocular por quê? Porque tem apenas uma gota de gordura internamente, uma senhora gota ocupando o citoplasma inteiro e empurrando o núcleo para a periferia. E no multilocular é porque eu tenho várias gotinhas de lipídios. Perfeito? Qual é a função do tecido adiposo branco ou unilocular, o TAB, tecido adiposo branco? A função dele é proteger, então é camada de gordura que nós temos que protege, tá? Mecanicamente. Ele também produz energia, então quando você vai fazer uma atividade física, é um tecido que produz energia, tá? Proteção mecânica, traz energia também. E o tecido adiposo pardo ou marrom, que é o multilocular, este é muito desenvolvido em animais hibernantes para produzir calor. Então nós também temos isso, tá? Em pequena quantidade, não tanto quanto o hibernante, mas a função dele é produzir calor para nós. Tudo bem? Bom, por fim nós temos o tecido reticular. O tecido reticular também pode ser chamado de tecido hematopoético, que é o tecido responsável por produzir elementos do sangue. Tá? Nós temos duas variedades, a variedade linfóide e a variedade mieloide. Linfóide é um tecido pertencente aos órgãos do sistema linfático, timo, baço, linfonodos e tonsilas. A principal função do tecido linfóide é produzir e amadurecer glóbulos brancos, que são células de defesa do sangue, ok? E o mieloide é o que está dentro da medula óssea vermelha, uma região interna dos ossos que produz elementos do sangue. Lá eu produzo hemácias, que são glóbulos vermelhos, produzo também leucócitos, que são glóbulos brancos, e produzo ainda as células gigantes que dão origem às plaquetas, que é o último elemento do sangue. Essas células gigantes recebem o nome de megacariócito. Então, tecido linfóide, eu produzo apenas glóbulos brancos. Tecido mieloide, eu produzo glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas, a partir da produção de megacariócitos. Ok? Bom, tecido de transporte agora. Eu tenho sangue. O sangue é o tecido mais líquido do nosso corpo. É o que contém mais água na composição. Perfeito? Bom, importante aqui. Este sangue circula em vasos sanguíneos, ok? Esse sangue é formado por cerca de 55% a 60% de plasma. O que são plasmas, Chiquinho? Plasma basicamente é a solução líquida. O que tem no plasma? Água, sais minerais, nutrientes, impurezas, oxigênio, gás carbônico, hormônios, tá? Hormônios antígenos, que são corpos estranhos circulando, mas também anticorpos. Então eu tenho uma série de substâncias presentes no plasma, tá? Mas eu tenho no plasma também, eu tenho nesse sangue também os chamados elementos figurados, que são as partes sólidas que ficam misturadas ao sangue. Então eu tenho as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, tá? Responsável pelo transporte de gases respiratórios a partir de uma proteína interna chamada hemoglobina. Perfeito? Então eu tenho as hemácias. Lembra vocês, pessoal, que essa hemácia dos mamíferos, ela é anucleada, não tem núcleo, justamente para ter mais hemoglobina dentro para otimizar o transporte de oxigênio e gás carbônico. As hemácias têm em média 120 dias de vida e eu tenho uma reposição constante pela medula óssea vermelha. Leucócitos são glóbulos brancos, função geral, defesa, produzida tanto no tecido mieloide quanto no linfóide. E as plaquetas, já falei, as plaquetas elas são formadas a partir do esfarelamento dos megacariócitos. As plaquetas têm função importante na coagulação do sangue. Tá? Plaquetas, como são fragmentos celulares, vivem em termo mais ou menos 3 a 5 dias e os leucócitos têm tempo variado de acordo com o tipo de glóbulo branco que são. Perfeito, pessoal? Ok? Bom, aqui eu tenho os tipos de leucócitos, de glóbulos brancos. Nós temos duas classificações.
os agranulócitos e os granulócitos. Atenção, os agranulócitos eu tenho linfócitos. Os linfócitos podem ser linfócito B, lembra que eu já falei do linfócito B lá atrás, que dava origem aos plasmócitos, perfeito? Linfócito B, cuja função é produzir anticorpos, mas nós temos linfócito T, de tatu também. O linfócito T tem a função de combater células infectadas com alguns tipos de micro-organismos causadores de doença. Então, enquanto o linfócito B produz anticorpos para pegar antígenos circulantes no sangue fora da célula, o linfócito T vai combater micro-organismos que estão dentro da célula, tudo bem? Bom, monócito serve para fagocitar antígenos. É essa célula que dará origem lá no conjuntivo ao macrófago, tudo bem? E eu tenho agora os granulócitos, eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Bom, neutrófilo tem função de fagocitar antígenos, assim como o monócito, tudo bem? Basófilo, assim como o mastócito do tecido conjuntivo, produz histamina e heparina. E o eosinófilo? Eosinófilo é responsável pelo combate normalmente a verminoses que você tem internas. Como ele combate verminoses? Normalmente ele secreta substâncias tóxicas para a pele, para o tegumento dessas verminoses e acaba matando. Ok? Então todas essas células estão envolvidas de alguma forma na defesa do corpo. Pois bem, aqui um dado muito importante que é a coagulação do sangue. Ora, aproveita o esquema aqui, mas eu vou interagindo com vocês dizendo como acontece essa coagulação do sangue. Pois bem, acontece da seguinte forma, eu tenho um ferimento, ok? No momento que eu tenho um ferimento, o que acontece? O corpo gera um alarme e eu tenho uma contração da musculatura lisa, normalmente do local, para poder reduzir o fluxo de sangue. A partir dessa redução, normalmente eu tenho fibras colágenas que se associam, que estão no sangue também, que estão no tecido conjuntivo, que se associam a plaquetas, são elementos do sangue, e aí eu tenho a formação do que a gente chama de tampão plaquetário de início, para tentar conter o fluxo sanguíneo temporariamente. Bom, as células locais da ferida, mas que não foram afetadas com ferimento, normalmente elas liberam uma substância, junto com as plaquetas que também liberam, uma enzima chamada tromboplastina ou tromboquinase. Essa enzima agora no sangue, ela vai juntar com vitamina K e cálcio. Esses três elementos, a tromboplastina, vitamina K e cálcio, vão catalisar uma reação. Enzima, lembra? Vão catalisar uma reação. Eles vão pegar uma substância presente no sangue, uma proproteína, uma pré-proteína, digamos assim, chamada protrombina, e transformá-la em trombina, torná-la funcional. E a trombina, por sua vez, vai catalisar uma outra reação. Vai pegar o fibrinogênio e vai transformá-lo em fibrina. A fibrina é uma proteína que parece um barbantinho, só que um barbantinho pegajoso, e ela começa a formar uma rede de contenção no ferimento, evitando que os elementos sanguíneos continuem jorrando. Então ela forma uma rede de contenção e forma o que a gente chama de coágulo. Ok? Beleza? Perfeito. Então esse é o processo de coagulação do sangue. Meu povo, para finalizar agora, nós vamos para o tecido conjuntivo de sustentação, que são os dois últimos tipos. Ok? Nós temos o cartilaginoso e o ósseo. Bom, cartilaginoso para começar. Primeiro, a matriz é muito fibrosa, tem muitas fibras, colágenas, elásticas e reticulares. Tudo bem? Bom, as células do tecido cartilaginoso são condroblastos e condrócitos. Lembrem, o que significa o sufixo blasto? Célula jovem, célula ativa. Célula jovem e ativa produtora de matriz. Os condroblastos são células produtoras de matriz do tecido conjuntivo. É uma espécie de fibroblasto do tecido cartilaginoso. Perfeito? Conforme essas células produzem cartilagem, orelha, nariz, e vão perdendo função, porque a orelha e o nariz estão formados, elas têm uma autofagia interna e viram condrócitos. Exatamente como acontece no fibroblasto, virando fibrócito lá no tecido conjuntivo. Tudo bem? Perfeito. Nutrição, importante. Este tecido é avascular, assim como o epitelial. Então, o tecido cartilaginoso não tem vasos sanguíneos. Chiquinho, mas como essas células se nutrem? Elas se nutrem pela capa que fica ao redor da cartilagem, que já foi comentada lá no tecido conjuntivo denso não modelado. Nós falamos da capa do pericôndrio. Então, pessoal, o pericôndrio tem vasos sanguíneos que ficam ao redor da cartilagem e nutre as células da cartilagem, perfeito? E nós temos três tipos de cartilagens. Nós temos a cartilagem hialina, elástica e fibrosa. Cartilagem hialina contém quantidades moderadas de fibra colágena e tem matriz translúcida.
Onde eu encontro cartilagem hialina, Chiquinho? Na superfície das extremidades dos ossos, para promover a articulação entre ossos, tá? Eu encontro basicamente no tubo respiratório. Então, na laringe, na traqueia, eu encontro cartilagem hialina. Bom, cartilagem elástica é aquela rica em fibras elásticas. Eu encontro no pavilhão auditivo, na orelha, mas também na epiglote, aquela cartilagem que serve para engolir, tudo bem? E a cartilagem fibrosa, que é uma cartilagem riquíssima em fibras colágenas, tudo bem? Onde eu encontro? Entre as vértebras. Então, entre as vértebras, eu tenho uma espécie de amortecimento de quando você pula, quando você corre, que aí segura o peso do seu corpo aqui. Cartilagem fibrosa, tudo bem? Bom, para finalizar, o tecido ósseo agora, que é o tecido mais mineralizado do nosso corpo, mais rígido. Então, matriz, tem fosfato de cálcio, que são sais minerais, o fósforo e o cálcio, que geram rigidez, dureza ao osso, mas também tem colágeno em abundância, que gera uma flexibilidade. Então o osso é ao mesmo tempo rígido, mas resistente. Rígido por ação dos minerais, fosfato de cálcio, resistente por ação do colágeno. Tudo bem? Pois bem, células do tecido ósseo. Aqui nós temos 3 células. Os osteoblastos, que também produzem matriz, assim como os condroblastos. Quando essas células ficam velhas, ficam sem função, viram osteócitos. E o terceiro tipo de células são os osteoclastos, que são células que vão digerindo a matriz velha óssea, a matriz óssea velha, danificada, vai digerindo, abrindo lacunas, e os osteoblastos vêm renovando a matriz. Tudo bem? Bom, nutrição do tecido ósseo. O tecido ósseo tem vasos sanguíneos internos, então o tecido ósseo é vascular. Chiquinho, por que o tecido ósseo não pode ser nutrido assim como o cartilaginoso? Pelo periósteo, camada externa, porque é muito mineralizado. Então, os minerais impediriam a difusão dessas substâncias nutritivas. Então, neste caso, o tecido ósseo tem que ter vasos sanguíneos internos. Então, o tecido ósseo tem canais internos por onde passam vasos sanguíneos. Os canais que são no mesmo sentido do osso, nós chamamos de um sistema de Harvers, H-A-V-E-R-S, sistema de Harvers, onde passam vasos sanguíneos. E alguns outros canais são, digamos assim, comunicam um sistema de Harvers com outro. Então eu tenho o chamado sistema de Volkmann, nesse caso, V-O-L-K-M-A-N-N, Volkmann. Tudo bem? Então temos o sistema de Volkmann ou canais perfurantes, que passam vasos sanguíneos por dentro, nutrindo as células ósseas. Pois bem, para finalizar, ossificação. O que é ossificação, Chiquinho? É um processo pelo qual formam-se os ossos. Ossificação endocondral é aquela que tem uma base de molde de cartilagem e a cartilagem vai sendo substituída gradualmente por osso. Que cartilagem é essa? Hialina. Então a cartilagem hialina serve de molde para a produção do osso. Os ossos mais comuns são os ossos dos membros, que são mais longos por esse tipo de formação. E a intramembranosa, que é a última, eu tenho uma ossificação onde o tecido molde é um tecido fibroso. Normalmente os ossos são mais laminares, mais planos. Tá? Um exemplo grande de ossificação intramembranosa é a muleira. Aquela parte molezinha aqui em cima da cabeça que as crianças nascem com ela. Qual é a função disso, Chiquinho? Facilitar o parto. Para o neném passar mais fácil pela barriga da mãe e não ter muito problema na hora de nascer. Tudo bem? Então isso eu tenho uma ossificação intramembranosa nesse tipo de osso. Pessoal, espero que esteja ok, tá? É um conteúdo muito extenso, então a videoaula ficou um pouquinho extensa, mas eu espero que agrade a vocês, ok? Um grande abraço, até o próximo.